Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, com grande satisfação que mais uma vez o blog Espiritualidade e Ciência chega na rede mundial do computador para discutirmos coisas importantes das religiões afro-brasileiras e como as religiões afro-brasileiras têm a sua visão sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, como nós achamos isso importante. E pensando nisso, nós acho que precisamos fazer um questionamento. Será que nós deixamos a luta como cidadãos? Será que nós deixamos a nossa luta por uma política melhor? Será que os problemas que nós temos na nossa vida pública é devido única e exclusivamente a um grupo de políticos profissionais? Será? Ou será que nós, como seres livres, pois estamos numa democracia, somos seres livres, somos responsáveis pelas nossas escolhas? Será que nós estamos escolhendo adequadamente? Será que nós temos uma devida atividade como cidadão político que nós deveríamos ter? Pois se não tivermos, nós não podemos reclamar dos óbices que infelizmente nós temos tido e que tem impedido o nosso processo de uma vida mais feliz, de uma vida mais íntegra na sociedade. Então eu acho que as religiões afro-brasileiras dão um exemplo de como nós podemos pensar em cidadania. Eu acho que antes de pensar em política, nós temos que pensar em cidadania. Cidadãos são aqueles que, por exemplo, cidadãos são aqueles que têm uma atividade na sociedade. E acho que isso é muito importante. Só é cidadão aquele que é livre, aquele que na democracia ele tem a oportunidade de poder participar ativamente das eleições numa democracia. E foi por essa palavra democracia que nós chegamos à palavra povo, governo do povo. E povo me lembrou povo de santo. Então eu acho a missão do povo de santo é uma missão muito importante, assim como de outros setores filosófico-religiosos, ou seja, das outras religiões. Mas não podemos negar que o povo de santo, ele carrega dentro da sua própria denominação, dentro da sua própria missão, de se dizer povo de santo. Usa a palavra povo. E povo, nós sabemos que é uma multidão heterogênea, uma multidão que não é, obviamente, semelhante, com cultura, com costumes, com hábitos e principalmente percepções diferentes que se combinam de várias maneiras. E todas elas devam ser respeitadas porque são povos. Apesar disso, o povo, como nós dissemos, guarda a sua unidade. Então, acho que nós, como povo de santo, pensamos também a esse respeito. Quando falamos política, pensamos no poder. E muitas pessoas nos dizem, mas vocês sacerdotes, por exemplo, vocês querem manter o poder. Nós das religiões afro-brasileiras, o poder das religiões afro-brasileiras. O poder que o sacerdote nas religiões afro-brasileiras tem é dele ser uma pessoa lúcida, ou pelo menos tem de ser uma pessoa lúcida. Uma pessoa que tem uma visão do que acontece na sociedade, porque ele lida com pessoas da sociedade. Os problemas que carregam a sociedade, os problemas que afligem a sociedade e os problemas que afligem o indivíduo. E, obviamente, aquilo que em sociedade nós podemos minimizar através da política, através da economia, através da sociedade, que não deve ficar restrita simplesmente às redes sociais que nós temos, essa mesma aqui do blog, do Facebook e outras redes, né? Twitter e outras. Agora, o poder que o sacerdote detém é um poder da tradição que ele carrega. Agora, esse poder da tradição que ele carrega, ele distribui isso. Ele é ao mesmo tempo um guardião e um transmissor dessa tradição. A tradição, ou seja, conhecimentos, práticas, vivências, que ele vai reatualizando, algo que vem vindo de geração a geração, mas ele vai reatualizando, ressignificando, porque uma tradição, se ela não caminhar no espaço-tempo, ela está condenada a se degradar.
E foi com esse intuito que nós queremos dizer que as religiões afro-brasileiras, a sua política interna no templo, por exemplo, é uma política que não segue as coisas weberianas, as coisas de Max Weber, né, daquele poder em que você afasta ou você domina aqueles que estão sob o seu jugo, entre aspas, e acho que nós estamos mais próximos de algo Foucaultiano, né, de Foucault. As coisas Foucaultianas, porque Foucault pensava nos micropoderes e não o poder como uma coisa ruim, mas o poder de mobilizar o mundo, o poder que você possa ter de alterar as desigualdades, as injustiças sociais. Nós precisamos lutar pelas democracias mesmo, né? Porque cada povo, a democracia não é algo acabado, terminado nem universal, ela é bom para cada povo. E precisamos lutar mesmo pelas democracias em todos os níveis e pela justiça social. Que eu acho que esses dois processos, não sei se nós temos força ainda para fazer isso, para fazer essa revolução pacífica, essas mudanças. Mas eu acho que isso é importantíssimo para nós termos uma mudança significativa na nossa sociedade. E muita gente pergunta, mas quem são vocês das religiões afro-brasileiras para dizer o que fazer, o que não fazer? Primeiro, nós não estamos dizendo para ninguém fazer ou não fazer. Nós só estamos dizendo que as religiões afro-brasileiras pensam, elas têm um modo de pensar, e eu sou um sacerdote, como outros sacerdotes também. Tenho certeza que podem ter, talvez, pensamentos diferentes, mas não foge muito, porque nós estamos falando no povo. E o povo, nós não nos colocamos como algo fora do povo. Haja visto que nós somos um povo de santo, do povo. E o povo, todas as partes desse povo são as melhores. Nós ficamos pensando que são aqueles que não querem ser povo, né? Talvez querem ser melhores, não sei. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que a sociedade do povo de santo não se julga apartada da sociedade como todo e quer contribuir para a sociedade de todas as maneiras. É que as pessoas têm o preconceito de nos ver simplesmente como com coisas simplesmente que a cultura, que não é das religiões afro-brasileiras, abomina. Só que hoje nós não podemos fazer comparações entre culturas, como não podemos comparar pessoas. Esse é o grande problema que eu acredito que nós temos no mundo. Achar que tem pessoas que sabem mais, que há pessoas que são melhores e outras piores. Até o momento que nós não entendermos que todos 7 bilhões de habitantes no planeta têm as mesmas oportunidades, têm os mesmos acertos, os mesmos erros, as mesmas fragilidades, as mesmas forças, os mesmos poderes, nós vamos sempre estar atabalhoadamente entrando em atritos. Então eu acredito que a nossa sociedade, a república, por exemplo, falando de política, a república, a res pública, né, as coisas públicas, termo latino, já dividiu a vida pública da vida privada. Isso trouxe um dos óbices às mudanças, que é a corrupção. A corrupção é interessante, né? Quando você pensa em corrupção, a gente não pode esquecer que corrupção, assim, lato sensu, ela está relacionada à degradação dos corpos. Por exemplo, uma cadeira ela pode se degradar. O corpo físico pode morrer, isso é uma degradação, isso é uma corrupção. E no caso do Estado, o organismo, entre aspas, do Estado que se degrada. E essa degradação, ela é responsável pelos óbices, é responsável pela desigualdade, pela exclusão, pela injustiça social, que nós aqui estamos lutando. Ah, mas você é político? Nós estamos pensando em políticas. No momento que nós conseguimos reunir vários sacerdotes nessa mesma unidade chamada Povo de Santo, é um movimento, não deixa de ser um movimento político, mas um movimento político, entre aspas, do bem, né? Nós não estamos interessados aqui em assambarcar o poder público, nós não estamos interessados aqui em assambarcar o poder das religiões afro-brasileiras, mas sim conversar com as religiões afro-brasileiras, mostrar a ela as religiões afro-brasileiras, todos sabem, óbvio, mas relembrar a missão que nós temos.
A missão, não só a missão espiritual, essa missão espiritual é importantíssima e a maior, mas há a missão espiritual de que nós temos de também atuar na sociedade, ajudando a sociedade a resolver seus problemas cruciais, né? A miséria em todos os níveis, a globalização da miséria, de todos os níveis, diminuir essa globalização da miséria. Porque se nós temos problemas em níveis locais, em níveis regionais, em níveis nacionais, inclusive a corrupção, nós temos também em nível global, que eu acho que é muito importante isso. E eu quero mais uma vez terminar como eu iniciei, que a corrupção nós não podemos deixar simplesmente a cargo de um grupo de políticos profissionais, mas a nossa incapacidade de lutar por uma política melhor. Será que nós temos tempo ainda para isso? Será que nós temos forças para isso? Será que nós somos cidadãos que têm de entender que nós somos livres, e livre nos dá liberdade, né? E ao mesmo tempo, ao sendo livre, liberdade, você tem escolha, agora você tem que responder por isso. Liberdade é responsabilidade. Será que nós temos a responsabilidade? Será que nós vamos responder pela liberdade que nós tivemos de escolher esse ou aquele candidato, esse ou aquele projeto, esse ou aquele plano de governo? Então acho que isso é muito importante, nós temos que fazer isso com o nosso voto. E o nosso voto representa aqui a capacidade que nós temos constante, e nós não desistimos nunca, de lutar por aquilo que nós desejamos, de lutar por coisas melhores, para nós, para a sociedade como um todo. Por favor, queira aceitar as minhas profundas e sinceras vibrações de paz, luz, energias positivas, e lembrando a todos nós de que a Faculdade de Teologia Umbandista, ela proporciona essa discussão. É um espaço aberto para você, meu irmão, da sociedade de santo, poder discutir em tribuna aberta com todos nós esses problemas. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Até a próxima oportunidade. Axé.